Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Vamos para mais dessa aula. Hoje eu quero conversar com vocês sobre ainda o SCR e também começar um pouquinho sobre TRIAC. E eu tenho que me policiar porque eu acabo demorando muito tempo com esses temas, eles são importantíssimos. E cada tema desse dá um curso, gente. Então eu preciso me policiar um pouquinho, tá bom? Bom, nessa aula aqui, o objetivo vai ser fazer uma pequena demonstração do SCR. Deixa eu ver se eu ponho aqui. Eu já comecei a fazer aqui no Liveware. É um outro aplicativo, né, que funciona relativamente bem também, né. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui bem bacana, né, para mostrar aqui para vocês. Então, o que eu fiz? Coloquei aqui o SCR. Tá aqui. Vou colocar a mãozinha que fica mais fácil para enxergar, né? Isso. Então eu coloquei aqui um SCR. Não me preocupei muito com a especificação dele. E aí eu coloquei alguns valores aqui apenas de fonte, lâmpada e resistores aleatórios, né? Sem muito cálculo. E na realidade o objetivo aqui vai ser mostrar como que fica o circuito, a hora que a gente coloca ele para simular. Então eu coloquei um osciloscópio e puxei aqui o gráfico do osciloscópio. Deixa eu ver se é possível aumentar um pouco esse gráfico, eu não tenho certeza. Eu acho que quando a gente coloca, só que quando tem condições, né? Agora eu acho que não tem, deixa eu ver, peraí. Aí. Tem sim, então a gente aumenta um pouco aqui para dar uma... Né? Bom, gente, tá aqui, eu vou mostrar para vocês que não vai ter sempre ciclo negativo, porque o SR é igual a um diodo, é a mesma ideia de um diodo, né? Então eu vou colocar aqui para vocês verem que praticamente está igual ao diodo. Ele está tendo um pico aqui negativo aqui, bem pequeno, né? Mas assim, a ideia é que é meia onda que está passando, nada além disso. Deixa eu ver se eu consigo mexer na propriedades aqui, não. É que tá, tem que parar. Isso. Deixa eu aqui, mas continuamos sendo aqui. Então, aqui. Símbolo, arranjo, converte. Não tem lugar para mexer isso aqui. Não tem lugar. Tá, então não tem problema. Então talvez aqui. Gráfico ativo, clear, outscale, outspazio. Ok, propriedades, pronto. Deixa eu ver, time. Acho que a gente pode colocar ele diminuir um pouco aqui para 1 segundo. Acho que talvez fique um pouco melhor, né? Vamos simular para ver como que fica. Mais ou menos. Vamos mudar mais um pouquinho. Properties, aqui eu vou ver se eu consigo jogar isso aqui para milli. E vou colocar 500 milli, meio segundo, né? Tá bom, dá pra gente ter uma ideia como que tá isso aqui. Acho que mais um pouquinho aqui fica melhor ainda. 100 milissegundos, pronto. Aí eu acho que tá, ó. Aí ficou demais. Ficou demais. Então tá, então vamos parar. Por partes. 250 milissegundos, pronto. Agora eu acho que tá bom, eu acho. Isso, olha lá, tá vendo? Então tá aí. Esse tá o gráfico, eu posso aumentar um pouco a frequência, isso vai acontecer mais rápido. Mas não tem problema, né? Na realidade é só para ter uma ideia do comportamento disso, né? Bom, então o que acontece? Conforme a gente vai vou deixar aqui em 500 milissegundos mesmo. Então, conforme a gente... É melhor porque ele para a onda, dá pra gente enxergar. Então, conforme a gente vai mexendo nesse potenciômetro aqui... Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, né? Você vai ver que nós vamos mexer nessa largura da onda. Olha, observa que eu vou zerar. Aqui eu tenho um divisor de tensão, tá? Tô colocando positivo em cima, quer dizer, positivo. Tô colocando a senoide em cima. Se bem que aqui era legal colocar um diodo
Eu não coloquei o diodo, foi por isso que aconteceu isso. Então deixa eu ver se eu colocar um diodo melhora um pouco. Pera aí. Diodo. Componentes passivo, discreto. Eu acho que deve estar como passivo, não. Discreto. Diodo aqui, ó. Vamos colocar um diodo aqui. Acho que aí fica bem bom. Porque eu tenho que polarizar ele em corrente contínua, né? Eu estou polarizando em corrente alternada. Vamos ver se melhora um pouquinho. Ah, piorou. Piorou. Então tá. Então, tiramos ele daqui. E eu vou tentar fazer o seguinte, jogar aqui. E vou tentar jogar ele aqui. Diodo. Pronto. Vamos ver se agora melhora. Se melhorar, tudo bem. Pronto. Vamos ver. E voltemos aqui. Ok. Vamos ver se melhora isso ou não. Isso. Melhorou. Muito bem. Então, o que eu vou querer fazer é o seguinte. É que eu só mexi no gatilho dele, tá? Eu vou baixar um pouquinho, que eu queria que vocês vissem essa... Vou dar um pause aqui. Eu queria que vocês observassem que ele está mudando essa lateral esquerda. Ó, ele está disparando, ele está demorando um pouquinho mais para disparar. Então observa aqui, olha, eu vou deixar ele 100% aqui. E você vê que está perfeito aqui, ó. Tá praticamente perfeito, não é um pequeno, mas praticamente perfeito. Agora, à medida que eu vou mudando aqui, ó, aí você já vê que mudou aqui o lado esquerdo da onda. Ou seja, eu estou estreitando um pouco a onda. E eu vou continuar mexendo nesse potenciômetro, diminuindo a tensão, consequentemente a corrente. Você percebe que, olha, aqui ele até fica tão baixo aqui que ele não consegue ir mais aqui, né? Então, assim, você consegue, que até metade ele foi, depois ele não foi mais. Mas, assim, a gente consegue ir diminuindo esse formato de onda, diminuindo, e, consequentemente, vai ter menos potência na lâmpada, tá? Então, essa é a ideia da comutação do diodo em corrente, do SR em corrente alternada. Bom, nisso eu apresentei a aula passada, mas não fizemos nenhum tipo de cálculo, vamos fazer agora, né? Então nós temos aqui um circuito retificador controlado meia onda, né? Quer dizer, não temos ainda. Agora a gente tem, né? Então o que acontece? Se a gente promover o disparo nesse SR em função do ângulo, e o que é esse ângulo? Esse ângulo nada mais é do que isso aqui, né? Então, opa, estava certo. Aqui, tá? Então, veja só, o ângulo aqui, nós temos aqui 180 graus, que é meia senoide, né? Parte semicírculo negativo, eu não vou contar, tem mais 180. Então, se a gente considerar 0 graus, é porque eu não estou gatilhando, que nem agora. Mas eu posso considerar, por exemplo, uma certa quantidade de ângulo que a gente vai estar vendo aqui, ó. Eu estou gatilhando. Quantos graus? Aí depende, né? Deixa eu dar um pause aqui, tá bom? Vamos copiar esse cara para colocar lá na tela. Captura, vamos pôr lá na tela. Copia. E Ctrl V aqui, ó, né? Então, o que seria esse ângulo aí? Seria basicamente seria esse cara aqui, ó. Eu vou dar uma complementada aqui, né? Hipoteticamente essa senoide, ela, sei lá, estaria aqui, né? Então este ângulo aqui é o que nós chamamos de ângulo alfa, sendo que isso aqui é 180 graus e isso aqui um pouquinho antes aqui, tá? É
360 graus, né? Podemos falar em π radianos. Esse cara aqui é 2π, opa, aqui, ó, 2π radianos, e esse aqui é π, quer dizer, e a meia senoide, né, 180 graus, é π radianos, tá? Então isso aí é importante, bastante importante. Bom, aí nós temos essas duas formulinhas aí. Vamos ver se eu consigo agora mesclar isso aqui. Tá bom. Tá, pronto. Trazer pra cá, faltou isso aqui. A gente põe e traz ela pra cá, né? Pronto. Prontinho. Aí a gente faz tudo de novo aqui. E a gente joga aqui, pronto. Deixa eu ver se agora deu certo. Isso aí. Então nós temos esses dois equacionamentos. Isso é importante. Por quê? Se a gente aplicar uma alimentação aqui, então digamos que nós vamos aplicar aqui 127 volts, 127 volts, 60 Hz, tá? 60 π, 60 Hz. Então, como que fica a tensão média? A tensão média aqui. Tensão média. Como que fica? Bom, lógico, depende muito do ângulo que você está disparando. E esse ângulo depende do método, né? Mas, regra geral, nós temos que a tensão média vai ser igual a tensão de pico vezes 1 mais o cosseno de alfa sobre 2π. Que vai ser tensão de pico 127 vezes raiz de 2 vezes 1 mais o cosseno do ângulo. Então aí vamos falar que o cosseno do ângulo é, sei lá, cosseno de, vamos supor que nós vamos disparar com 20 graus, né? Tudo isso dividido por 2π. Então a tensão média vai ser igual, colocando isso na calculadora, a gente vai chegar nos incríveis, cosseno de 20, deixa eu fazer o contrário aqui, que é a melhor coisa, né? Então 20 cosseno, beleza, somam com 1, tá bom, multiplico pela raiz de 2, beleza, multiplico por 127, perfeito, e divide por 2, perfeito, e divide por π, perfeito. Chegamos em 55,44 volts. Então tá aqui, ó. Né? Essa é a ideia. É lógico que a gente pode entender que existe uma queda no SCR aí, eu não estou levando em consideração, tá? Mas existe ainda uma queda de SCR que não está sendo computado nesse cálculo, né? Na realidade eu poderia ter colocado aqui, ó, e subtraído dessa tensão de pico os 1,5 volt de queda aqui no SCR. Então, em vez de 127, eu poderia trabalhar com... eu poderia trabalhar 127 vezes raiz de 2 menos 1,5 multiplicado por isso daqui, né? Seria bem bacana. Daria para trabalhar isso também, né? É isso aí. Lembrando que se eu tenho o ângulo 0, é o cosseno. Bom, mas enfim. Então, esse aqui é a tensão média. Agora, veja, qual que é a tensão RMS? A tensão RMS é aquela tensão média quadrática. Para o mesmo caso, então eu tenho a tensão RMS aqui, né? A tensão RMS, ela é dada por esse equacionamento, que eu vou copiar. Na realidade, eu nem vou fazer, eu vou copiar aqui, ó. Né? Então eu vou trazer ela aqui e vou copiar aqui, ó. Essa tensão RMS, vamos trabalhar um pouquinho com ela, né? Mesma coisa, tá? Então eu quero, nessa mesma condição, eu quero trabalhar. Então vai ser a raiz, né? Então a tensão de RMS, ela vai ser a raiz quadrada de 1/4 menos, agora esse alfa, gente, esse alfa tem que ser em radianos, né? E aí você tem que lembrar aqui, vamos fazer um box aqui,
para lembrar esse radiano. Esse radiano, vamos fazer um box aqui, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu sei que 2π é 360 graus, né? X é igual a o 20 graus, né? Eu vou deixar o π para fora, porque o π não, ele vai ficar como variável para mim, que vai entrar no coisa, né? Então vai ser o seguinte, 2 vezes 2 sobre 360 é igual a x. Daí você tem que x é igual 2 vezes 2 não, 2 vezes 20, aqui é 20, oh meu Deus, 20 graus, né? Então a gente tem que nem x, alfa, né? Alfa. Nós temos que o alfa, oh meu Deus, nós temos que o alfa vai ser igual a 2 vezes 20 sobre 360, 40 sobre 360, que é igual a 4 sobre 36, que é igual, vamos fazer isso aqui para ver quanto que dá. Podemos colocar deixar em fração mesmo, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum, porque aí, se você deixar em fração é bom, porque não tem erro de aproximação, ou pelo menos diminui os erros de aproximação, mas 4 dividido por 36 vai dar uma dízima, 0,11. Então eu vou deixar em fração para evitar o problema, tá? Então eu tenho que alfa vai ser 4 por 4 dá 1, 36 por 4 dá 9, 1 nono de π. Pronto, esse aqui é o valor do ângulo alfa. Então vai ser 1 nono de π sobre, né, 4π. Mais o seno. Aqui tanto faz. Você pode pôr 1 nono de π, ou você põe os 20 graus, você que sabe. Sobre 8π. Até porque não vai poder fazer essa simplificação, que nem aqui, ó, π com π vai embora, né? Então, tensão RMS vai ser igual, fazendo essa conta de lá para cá, você pega aqui, 20, seno, 8 divide, π divide, pronto, tem esse número aí. Aí eu vou subtrair aquele 1 nono, 1 enter 9 divide, 4 divide, vou subtrair isso, e 1 enter 4 divide, e vou somar. Ponto. Então, a tensão RMS ela deu raiz quadrada de 0,2358 volts. Nossa, que baixo, né? Tensão RMS igual, vamos tirar a raiz, 0,486 volts. Pronto. Se eu não errei nada, tem que dar uma olhadinha para ver se eu errei alguma coisa, mas eu acho que não. Não, na realidade tá faltando, viu? Tá faltando sim. É uma coisa boba aqui, mas que faz toda a diferença. Tá faltando a gente colocar aqui, que é isso aqui, tensão de pico vezes isso, né? Então tá, tensão de pico vezes isso. Pronto, agora sim. Agora dá, né? Então, faltou ali a tensão de pico, faltou aqui também a tensão de pico. Tensão de pico vezes isso, né? Evidentemente vai faltar aqui também. Então vamos corrigir isso aí. Aqui vai faltar. Acho que deu certo. Isso. Então vai ser tensão de pico vezes isso. E aí aqui vamos refazer. Aqui, ó. Pronto. Tensão de pico vezes isso, né? E aí a gente apaga esse cara para refazer, não tem problema. E apaga isso. Então,
tensão de pico, tensão RMS, vai ser a tensão de pico, 127 vezes raiz de 2, vezes raiz de 0,2358. Agora sim, né? Bom, só para ver se está certinho aqui, 127, perfeito. Pronto, agora sim, vamos refazer essa conta aí. Bem tranquila. Ponto 2358. Vamos tirar a raiz. Agora, ponto 2358. Agora vai dar um pouquinho diferente, porque aquela conta anterior eu tinha usado todas as casas decimais, tá? Raiz de 2 e 127. 27. E aí, fazendo essa continha aí, você vai chegar aqui, a tensão RMS, tensão RMS é igual a 87,21 volts. Pronto. Então, a tensão RMS, aquela tensão em média quadrática, 87,2 volts, e a tensão média, né? Nesse caso, a gente tem condição de medir, da gente obter todas essas duas tensões, tanto a média quanto a RMS. Então a média 55,44 volts e a RMS 87,21, tá? E aí, gente, na apostila, deixa eu fechar aqui. Na apostila tem aqui 2 exercícios, né? Então, qual a tensão média de uma senoide, meia onda, 127 volts RMS, e ângulo de disparo 2 graus. Lembra, se eu não falar que é RMS, se eu não falar que tipo de tensão que é porque é RMS, tá bom? Lembra disso, tá? Toda vez que não falar que tipo de tensão que é porque em corrente alternada, é porque é RMS, tá? A gente não costuma falar muito em tensão média, tá? Então, na alimentação. Agora, na saída de um retificador retifica para corrente contínua. A saída de um retificador, se eu não falar, é porque é tensão média. Então, grava isso, tá? Deixa eu escrever aqui para ajudar você a gravar. Então, é assim, ó. Em corrente alternada, RMS. Em corrente contínua, média, tá? Bom, contínua pura não faz sentido falar em RMS, é só média, mas contínua que é pulsante, que nem essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês, né? Cadê? Nem sei mais aqui, ó. Que nem essa daqui, essa contínua, ela é uma contínua pulsante. Então aqui cabe RMS e cabe média, tá? Eu diria que talvez a RMS é até melhor nesse caso aqui, porque ele tem uma lacuna muito grande aqui. É verdade que a frequência tá bem baixa, né? Dá pra gente mudar aqui para 60 Hz. Não é aqui, ó. Dá para mudar para 60 Hz, mas o problema é que aí, vamos ver aqui, ó. Olha, não dá para enxergar legal. Ele não tem esse osciloscópio, ele não tem. Bom, até tem. A gente pode tentar abaixar aqui, ó, para 20 milissegundos. Vamos ver. Olha lá. Mas ele dá uma detonada que eu vou te contar. Então não fica tão bom, né? Deixa eu mudar aqui para 2 milissegundos. Vamos ver o que acontece. Tá vendo? Então, para esse simulador, para ficar bom, eu tenho que deixar aqui com frequência baixa. Aí fica bem bom, né? Fica bem bom. Então, deixo aqui com 500, aí fica show de bola. Olha lá. Tá? Beleza? Então, voltando a essa questão aqui, no caso da tensão média e tensão RMS, então foi basicamente o que eu mostrei para vocês, que eu fiz, exercício que eu fiz com vocês, tá bom, gente?
Isso aqui eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem isso daqui, e vai ficar bem bacana. Bom, existe outro material que eu teria para apresentar para vocês, mas assim, como eu não disponho de tanto tempo, então já vou direto nesta aula aqui, que é uma aula que fala sobre aqui é dimensionamento do RX, tá? Esse aqui é bem interessante, mas assim, eu não vou entrar nesse mérito com vocês, mas tem uma formulinha para achar o valor do RX, o valor da resistência, né? Como fala? Aqui no desenho acabou anotando, mas é para calcular a resistência de disparo do SR, tá? Mas deixa pra lá. Então tá aqui, ó, tá vendo? Se eu tenho aqui o ângulo, né, e o resistor, né? Então, para isso, para a gente fazer isso, a gente precisa, na realidade, o ângulo, ou o contrário, eu sei qual é o ângulo, eu quero saber o resistor, então acaba sendo uma variável RX, né? Eu preciso desses valores de resistência. Aqui não tá, RGK não tá aqui, era para estar aqui, tá? Mas tá aqui, ó, RGK, tensão do gate vezes o RGK, o valor desse resistor, se for esse modelo. Então eu quero saber, tenho que saber qual é a tensão do gate vezes isso aqui, que na realidade é só um divisorzinho de tensão ali, mais dividido por tensão do gate, mais o RGK vezes o IGT, perdão, do gate, né, a corrente do gate. E, enfim, aí com esses dados você consegue calcular o RX, ou pega aquela formulinha, se você tiver aqui, ó, por exemplo, considerando um SR com corrente de gate de 0,2 A. Isso é dado de datasheet, de manual do fabricante, né? E tensão de gate de 0,6, né, para poder começar a disparar. Calcule os valores do resistor fixo e do potenciômetro para o disparo do SR em 2 graus, 15 graus, 30 graus, 60 graus e 90 graus. Esse RX, na realidade, é considerando esses dois resistores, tá? O RX vai ser o R1 e o R2, sendo que o R2 é um variável, o RX é um fixo. É para no mínimo do variável não ser zero, né? Porque no modelo que eu desenhei lá, o mínimo vai ser zero, né? Enfim, é isso. Aí a aplicação, mas como eu não trabalhei isso com vocês podem tentar calcular. O que vocês vão conseguir achar aqui nesse método, né? À medida que você substitui tudo e depois vai calculando, à medida que você substitui tudo e vai calculando, você vai conseguir achar um RX. Esse RX, ele os dois resistores. Uma parte dele você fala, eu vou pôr o potenciômetro, e outra partezinha dele vai ser o resistor fixo, que normalmente é de pequeno valor, né? Aqui eu desenhar os formatos de onda, né? Para cada item desse, aqui tem 2 graus, 15 graus, 30 graus, 60 graus, 90 graus. Desenhar e acabou, né? Bom, vamos fazer esse exercício aqui para brincar um pouquinho, né? Então, vamos tentar ver se a gente consegue aqui. Eu vou pegar e vou copiar esse cara aqui. Captura de tela, nos. Então, de novo, capturar a tela, capturar, né? E tá aqui. Copiar. Pronto. Aí a gente joga pra cá. E vamos colocar aqui mais uma página e vamos dar um Ctrl V aqui. Ctrl V. Pronto. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, né? Eu vou fazer o resto de seus, tá bom? Então tá. Então vamos lá. Então, cálculo para alfa igual a 2 graus. Né? Vamos pegar o equacionamento também, que ninguém merece, né? Aqui, selecionar, capturar,
copiar. Eu vou trazer para Ctrl V. Aqui está o equacionamento, tá bom? Tá bom. Eu vou pôr circuitinho aqui para a gente lembrar quem é quem, né? Então, vamos calcular aqui. Deixa eu ver se eu... vamos pegar aqui esse desenho. Você não tá vendo, fica tranquilo, mas ele vai aparecer aí. Ctrl C, Ctrl V, tá aqui. E pronto, tá tudo aqui, ó, tá? Desenho show de bola, tudo prontinho aqui pra gente, né? Então tá, para 2 graus, vamos calcular qual que vai ser o valor do Rx, né? Então tá, então nós vamos ter o seguinte, o Rx, ele vai ser tensão de pico vezes seno de alfa vezes resistor GK menos tensão do gate vezes resistor do gate. Aqui, ó. Não é do gate, mas GK, né? Entre o terra e o SR. Tudo isso dividido por tensão do gate menos mais RGK vezes IGT. Pronto. E aí vamos substituir esse cara aqui. Vou trocar de cor, que eu não gosto muito do verde. O verde é uma cor down, né? Então, tensão de pico. O nosso exercício aqui, ele fala que ele não fala qual é o valor considerando um CR com corrente de gate igual a 0,2, tensão de gate, calcular os resistores. Ele não fala o valor da tensão. Então nós vamos admitir que a tensão de pico vai ser 127 vezes raiz de 2, tá? Vamos admitir. Vezes o seno de alfa. Bom, não sei sim. Então, vezes o seno de 2 graus. Vezes o RGK. O RGK, deixa eu ver se ele foi dado alguma coisa aqui. VGT, não foi dado o RGK. O RGK não foi dado. Mas o RGK, vamos só ver um negócio. Quase que dá para cancelar, hein? RGK não foi dado. Deixa eu ver. Então nós vamos ter que adotar um valor para RGK. Vetor fluxo e potencial de disparo em 2 graus. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui, mas não coloquei. Então nós vamos ter que adotar um valorzinho aqui. RGK foi VGT. Tá. RGK. Não foi dado. Então nós vamos adotar esse RGK. Vou adotar um valor qualquer. Deixa eu ver. Vamos adotar ele com 1K. Não sei. Talvez seja muito. Mas vamos colocar 1K. Vamos ver. Então RGK vai ser 1K. Menos VGT. VGT foi dado. 0,6. Vezes RGK. 1K também. Sobre VGT. 0,6. Mais RGK, 1K também, vezes IGT. E de gate foi lá 0,2. 0,2. Pronto. Né? Então tá. Então RX vai ser igual. Bom, eu não sei se esse 1K tá bom, tá? De repente pode ser que esse 1K seja muito. Aí nós vamos ter que diminuir um pouquinho. Então vamos fazer esse cálculo ali em cima. Eu sempre gosto de começar com o seno, independente de onde ele esteja, porque fica bem bom, né? Então vai ficar seno de 2
seno vezes 1000 vezes raiz de 2 vezes 127. Beleza. Então eu já tenho aquela primeira parte lá, aí você pode checar aí para ver, tá? Ele deu 6.268,13 menos, agora a segunda parte, 1K. 1K já foi, desculpa. 1K já foi. Vezes menos 0,6 vezes 1K, que vai dar 600, né? E isso divide por embaixo, que vai dar 0,6 mais 200, né? Então, o Rx vai ser igual a 600 menos 200,6 divide 28 ohms. Aí deu super baixo. Eu acho que 28,26 ohms. Não ficou bom. Por quê? Deu um resistor muito pequeno. Um RX muito pequeno, onde você tem que colocar um potenciômetro e tem que colocar também um resistor em série. Então qual é a minha proposta? Né? Então eu chutei, né? Então eu vou colocar para RGK igual a 1K, não ficou bom. Então eu vou mudar esse RGK. Eu devia ter dado esse RGK, mas já que não dei, vamos tentar aqui, né? Então vamos fazer agora para um RGK igual a 100 ohms. Vamos ver o que acontece? Tá? Vamos melhorar um pouquinho aqui, vamos ver. Então eu vou pegar de novo esse cara aqui. Nem precisaria, né? Porque... Epa. Vamos pegar esse cara aqui. Beleza? Vamos pegar esse cara aqui que tá igual. Parece que não. Isso. Aqui, ó. Não ficou bom, não. Vou jogar fora. Pronto. Vou copiar ele aqui e trago aqui. Pronto. Então, beleza. E vamos recorrigir esse cara aqui. Mas em vez de 1K, nós vamos mudar para 100 ohms. Aqui vai ser 100. Aqui 100. E aqui 100. Vamos ver o que acontece. Ficou feio isso aqui. Tá bom. Então, nesse caso aí, nós vamos ter então que o nosso Rx vai ser igual. De novo. Vou fazer aquela primeira parte ali. 2 seno 100 vezes... Deixa eu apagar tudo e fazer de novo, tá? 2 seno ok, 100 vezes, ok, 2 raiz, ok, e 127. Beleza. Tá, 626,81, tá? Então esse cara aqui vai valer 626,81 menos 600 não, perdão, 60 sobre 0,6 mais 20. Então eu tiro aqui que o Rx agora ele vai ser 626 menos 60 dividido por 20,6. Vamos ver se ficou melhor agora. Divide. Deu 27. Mesma coisa, ó, ficou 27. Não tá mudando nada. Tá dando bem pequeno mesmo. 27,51 ohms, né? Então o Rx deu isso aqui.
não vai mudar muita coisa não, tá? Esse RX, porque na realidade, como esse cara aqui ele é bem baixo, né? Aqui, ó. Como esse cara aqui é bem baixo, praticamente esse cara e esse cancela com esse, né? Então esse valor aqui ele acaba, eu posso colocar qualquer valor de ômico aqui, não vai mudar nada. Então o RX ele vai ficar na casa aí de 27, né? 27, talvez um pouquinho mais, ou, perdão, um pouquinho menos. Se bem que aqui até tava bom, né? Deu 28 com 1K. Aqui já deu 27, né? Mas por 10K não deve mudar muita coisa, tá? Bom, resumindo, deu muito pequeno esse resistor, esse RX, para essas condições. Mas eu vou ter que colocar um resistorzinho bem pequeno lá e um potenciômetro em série num valor bem pequeno para conseguir isso daí. Só por desencargo eu vou colocar agora, eu vou chutar o balde o balde e eu vou colocar aqui para um RX, para um RGK igual a 100K, tá? Então vamos ver o que vai acontecer, só para por desencargo, né? Mas já deu para ver que qualquer coisa que eu fizer aqui não vai adiantar nada, né? Então eu vou dobrar esse cara aqui, vou jogar aqui embaixo e vamos tentar ver se a gente usar 100K, o que vai acontecer. Então esse cara aqui vai ser 100K, mas não vai mudar nada, ou praticamente nada, porque 100K e 100K aqui, ó. Opa, só fazer, né? Tudo que eu falei, é tão pequeno esse termo aqui, ó, é tão pequeno, praticamente esses K vão se cancelar, né? Mas vou fazer aqui, não custa. Então vamos lá, de novo, vou pegar 2 seno, opa, 2 seno 100.000 vezes, não tá grande, mas depois não vai adiantar nada, 2 raiz vezes 127 vezes, pronto, agora tem um número enorme aqui. Vamos aqui, 812,8, tá? Isso menos 60K, 60.000, né? Sobre 0,6 mais 20.000. Pronto. Aí fazendo esse calculinho aqui, vamos subtrair os 60.000. Subtrai. E vamos pegar o 20.000. 20.000 ponto 6 e dividir. Olha lá, não mudou nada. 28,34. Então assim, qualquer valor de resistor que colocar, né? Esse RX ele vai ficar mais ou menos igual, ó, tá vendo? Muda muito pouco mesmo, né? Então o RX podemos falar que está na casa de 28 ohms, ok? Muito bem, então esse exercício está feito, vamos agora seguir, mas vocês completam, tá? Pro 2, o 2 eu fiz, pode adotar um valor qualquer aí, né? A gente pode combinar aí, eu acho que se a gente ficar aí com 1K, eu acho que tá bom, né? Então continua com 1K, considerando um RGK igual a 1K. Deixa eu escrever aqui, ó. Para
RGK igual a 1K1, né? E aí eu apago aqui, que eu acho que ali fica melhor. Então agora você tem que completar essa tabela com 15, 30, 60 e 90 graus, tá bom? E aí, gente, o que tem que fazer é esse cara aqui, opa, né? Nós temos aqui 2, 4, 5 e temos aqui 6, mas tudo bem. Então vamos pegar um desse aqui que você vai precisar. Fechar. Vamos de novo aqui. Selecionar e capturar. Nós vamos pegar de novo esse cara aqui, ó. Vou copiar e vou lá na lousa também. E aí nós vamos tentar não, nós vamos fazer esse traçado, né, que é o que ele pede aqui. Ele pede pra gente desenhar o gráfico, né? Ctrl V. Ué, não foi? Ctrl V. Ctrl V. Deixa eu ver. Aqui. Então, a gente pega esse cara aqui, vamos deixar num tamanho fácil de ler. Acho que um pouquinho mais do que isso. Né? E aí nós vamos desenhar. Né? O desenho aqui é mão livre mesmo, tranquilo. Tá? Só que o que você vai fazer? Você vai pegar e puxar aqui, ó, 2 graus. Né? E completa o teu... Opa! O teu desenho aqui. Né? Ficou feio, pegou. Feio demais. Vamos pegar esse aqui, que é esse. Né? Então, puxa aqui, puxa aqui os 2 graus, beleza? E vai aqui juntando as linhas. Pronto. E completa. Você tem que desenhar os 360 graus, tá? Aqui, lembra, ele não vai conduzir. Então você traz aqui. Até o próximo ciclo. Então tá aqui, 2 graus, né? Aí você tem que fazer isso com 15 graus, 30 graus, 60 graus e 90 graus. Aqui na apostilinha, nessa aula aqui que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou ter aqui os 15, os 30, não tá legível, mas tá? Aqui é a onda completa, e aqui são os ângulos iniciais. É bem fácil, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos pro triac, né? O triac nada mais é do que um tiristor em corrente alternada, por isso que tem esse tal de AC, Alternate Current, né? Então, a ideia é o tiristor utilizar ele para corrente alternada. Existe uma possibilidade de usar os SCRs em corrente alternada, mas aí eu tenho que usar 2 SCR, reversamente polarizado. Um eu controlo por semiciclo positivo e o outro eu controlo por semiciclo negativo, e eu vou estar sempre, digamos assim, controlando. Isso é chamado de antiparalelo, tá? Então não estranha não que aqui tá, porque é uma sequência didática que eu trabalhei lá na Anhanguera, então tá aqui, eu não estou lidando com isso com vocês. Mas eu posso, evidentemente, regular, fazer um circuito desse e regular no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. Eu acho que até seria interessante. Vou dar um pause aqui nessa aula e vou montar isso lá no Liveware para ver se funciona, tá? Eu acho que é interessante. Me dá um minutinho, eu já volto. Ó, gente, aqui eu tenho uma simulação em antiparalelo. Então eu tenho um SR para baixo e um para cima. Eles estão em paralelo. Antiparalelo, porque um está diretamente polarizado e o outro está reversamente. Observa que eu tenho uma senoide, né? Eu coloquei uma senoide aqui, o osciloscópio em cima da lâmpada aqui, ó, e eu consigo ver a senoide, né? Bom, eu tenho 2 controles, né? Lógico, né? Eu tenho que aplicar 2 controles e não tem jeito. Não vejo, talvez até tenha como pensar em outra forma, né? Mas a princípio nós vamos ter que trabalhar dessa forma, com 2 potenciômetros. Então eu consigo regular o semiciclo positivo e aqui eu consigo regular o semiciclo negativo,
Olha, deixa eu voltar aqui. Então aqui eu regulo o positivo, o negativo eu regulo aqui, né? O negativo eu estou cortando a quantidade de onda que está indo, da acionagem que está indo para a carga, né? Ou eu posso regular só o semiciclo positivo, então eu regulo aqui, ó. Isso é bem legal, ó, né? Ou os dois. E agora eu consigo alimentar uma carga de corrente alternada. Agora dá para alimentar um chuveiro, por exemplo, né? É possível, tá bom? Agora com essa estrutura é possível a gente alimentar um chuveiro. Bom, então essa é a ideia de um circuito antiparalelo aqui, né? Então tá aí. Então essa é a ideia do SR em antiparalelo, né? Então o que é o triac, né? O que é o tiristor em corrente alternada, né? Então, olha lá. Apesar de ter uma boa solução para retificação ou utilização de tiristores em corrente alternada, foi desenvolvido um componente específico para aplicação, o triac, que é o tiristor em corrente alternada. Então tá aqui, tri de triodo, dispositivo de 3 terminais, e AC de corrente alternada. Ele é um triodo que permite o controle de corrente alternada. Então, ele tem é muito parecido com o SCR, com as mesmas características do SCR, porém, ele conduz no primeiro e no terceiro quadrante. O símbolo é um pouquinho diferente, né? Ele tem o triângulo para os dois lados aqui, ele conduz nos dois sentidos, e o gate ele consegue controlar tanto o semiciclo positivo quanto o negativo, né? Então tá aqui, é igual a SR, porém considerando condução nos dois sentidos. O triac pode conduzir nos dois sentidos de polarização. Ele entra em condição de forma muito parecida com o SR, né? Ou seja, quando for ultrapassado a tensão de breakover, sem impulso no gatilho, ou quando for aplicada uma corrente de gatilho. Igual o SR, gente. Se aplicar uma tensão muito forte nele, um DVDT, uma diferenciação de tensão muito brusca, um DIDT, uma diferenciação de corrente muito brusca, aquecimento, ele vai conduzir. Mesma coisa, aí você volta lá na aula do SR, que é exatamente igual, tá? Aqui, ó. Além de conduzir em ambos os sentidos, o triac ele tem uma vantagem, ele pode ser disparado tanto impulsos positivo quanto negativo. Então aqui, ó, eu não preciso fazer essa retificação aqui, ó, do pulso, tá vendo? Eu posso deixar sem no caso do triac, que o triac eu gatilho ele tanto positivo quanto negativo. Não tem problema, né? Então aqui vai falar um pouquinho sobre ele. Os métodos de disparo, né? É a mesma coisa. No quadrante 1, né, se ele tiver com semiciclo positivo, o gate dele tem que ser positivo. No quadrante 2, se ele tiver, porque aqui, ó, o gráfico é esse aqui, tensão e tensão de gate. No segundo quadrante, mesmo que ele tiver positivo, a tensão no anodo dele, mesmo positiva, no semiciclo positivo, mesmo que você colocar uma corrente de gate, ele vai conduzir. Resumindo, ele conduz de qualquer jeito aqui, tá? Não vamos perder tempo explicando isso. Então, essa é a carinha de um triac, né? Aqui é a ideia de um triac. Eu não tenho triac para simular, eu queria muito ter o triac para simular, mas eu não tenho, gente, nesse aplicativo aqui. Deixa eu parar, já parei. Deixa eu ver. O único que eu tenho é esse cara aqui, e os modelos que eu tenho são todos SCR. Então eu não tenho triac para simular para vocês, tá? Então eu só consigo simular com 2 ACR aqui nesse aplicativo, né? Enfim, bom, também tem a mesma questão de tensão de corrente. Deixa eu ver se ele fala aqui, ó. O valor da corrente de gate é o mínimo valor de corrente que deve ser aplicado no gatilho para garantir o disparo. Então ele também tem o mínimo valor, corrente gate típica, né? Então aqui não está
Aqui não está nessa tabela, mas existe um valor mínimo, caso contrário ele não funciona, né? Porém, esse valor varia de uma amostra para outra de TREAC do mesmo tipo. Considerando o lote de TREAC TIC 226B, o valor típico para IGTM é de 15 mA no quadrante 1. Pode ser que neste lote haja aqueles que precisam de 20 mA e outros que mais de 50 mA, entendeu? Então, cada TREAC tem a sua característica e você tem que ver onde é que ele vai atuar, né? Então tá aí. Aí tem um calculinho aqui de corrente, né, dos TREAC. Aqui é a aplicação do TREAC em corrente alternada. Não tem como simular para vocês, né? A questão dos controles de fase, né? Então aqui também um circuitinho para controlar as fases, né? E sempre pensando no RX, essa polarização aqui para você poder disparar o gate, né? E os ângulos de disparo, tá? Eu não vou entrar, aqui tem algumas formulinhas também, eu não vou entrar nesse mérito, porque dentro da minha expectativa ou da minha proposta de trabalho, você já teve uma ideia do SR e do TREAC, tá bom, gente? É isso, eu vou deixar uma atividade para vocês, e aula que vem a gente vai mudar de assunto, nós vamos, segundo o meu estudo aqui, deixa eu ver, aqui, na aula que vem, era para ser hoje, mas a aula que vem vamos falar aqui em amplificadores operacionais, tá bom? A questão aqui de dimmer, inversor de frequência, etc., as aplicações, a gente, nos circuitinhos a gente está vendo, né? Na realidade, uma grande aplicação é realmente controle de carga, e o fato de você fazer uma lâmpada ficar piscando dá a impressão que ela está aceso com menor intensidade. O fato de você aplicar tensão e modular essa largura da senoide faz com que um chuveiro ele aqueça mais ou menos, né? Então esse é o grande negócio dos SR e dos tiristores. A vantagem do tiristor é que ele usa os dois semiciclos, tanto positivo quanto negativo, isso é uma baita vantagem. E o SR tem a sua vantagem que ele é um retificador, então também é uma vantagem interessante. Dá para a gente usar o antiparalelo, mas aí eu tenho prejuízo no controle, eu tenho que fazer controle dos dois lados, né? Dá para colocar um Arduino, porque a corrente aqui é pequena, então eu consigo colocar o Arduino no gate, pulsando o gate, e ele pode controlar uma carga bastante interessante. Se eu quero fazer o controle de uma corrente alternada, eu coloco um TREAC, porque aí eu consigo gatilhar o semiciclo negativo, que é bem interessante, não é mesmo? É isso, gente. Até mais, até a próxima. Muito obrigado e tchau.